Muito bem. Nós vamos dar início. Inicialmente, nós vamos falar. Lembre, sempre são dois. Sempre são dois itens, né, que nós estamos estudando. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de entrar na plataforma. Lá está a programação, tá? Está toda a programação na área do aluno. Entrando na plataforma, na área do aluno, plataforma não, no site. Entrando no site, na área do aluno, está toda a programação. Tá? Se vocês quiserem estudar antes, é só entrar lá, pelo site. Tá? Muito bem, então vamos nós. Vamos nós! Bom, hoje nós vamos falar dos links com o inconsciente e o campo, e vamos falar das vinculações, né? Depois nós vamos estudar essa parte das vinculações, que é um assunto muito interessante e extremamente atual, né? Links do inconsciente e o campo. O que será que é isso? O campo, gente, tanto o terapeuta como o cliente, eu estou falando isso, né, na nossa psicomentoria. Então, tem o terapeuta e tem o cliente. Entre os dois, ou melhor dizendo, os dois estão mergulhados em um campo. Esse campo tem diversos nomes. E é conhecido pelos místicos, né? Pelos médiuns, talvez, pelos estudiosos, magnetizadores. Isso já é conhecido há muito tempo. Aí foi se aprimorando, inclusive com a questão da física quântica, isso ficou muito mais claro ainda. E o cliente e o terapeuta estão mergulhados nesse campo que se estabelece justamente por conta da ligação dos dois no momento da psicomentoria. Alguns chamam de campo morfogenético, outros de campo mental, campo quântico, campo sistêmico. O nome realmente não vai interessar, mas nós adotamos um nome que corresponde às expectativas do curso, que é um campo mento-eletromagnético. O que é um campo mento-eletromagnético? Ele envolve eletricidade e magnetismo, por isso que ele é eletromagnético, sob a ação mental. Então, a ação mental dirige esse campo mento-eletromagnético. Ele é um campo quântico de ação sistêmica. O que quer dizer isso? A ciência quântica, física quântica, ela estuda as partículas pequenas, né, as micropartículas. Quando você estuda o mundo das células, dos átomos, dos elétrons, dos prótons e várias partículas que foram descobertas, todo fenômeno que rege esse mundo das micropartículas, ele é considerado como um mundo quântico, ou as leis quânticas que dirigem o mundo do microcosmo. Essa é a visão mais, assim, vamos dizer assim, mais superficial não é a palavra, mais simples, né, sobre a questão da quântica, da física quântica. Só que tem uma coisa muito importante. Por que nós dizemos que ele é quântico? Quando vocês forem estudando as aulas, vocês vão observar que existem muitos elementos que são colocados na corrente durante a aplicação da corrente. Ora, como é que é essa história desses elementos? Né? Como é que é isso? Eu vou colocar areia, né? Que areia que eu estou colocando? Né? Bom, mas onde é que está essa areia? Não, tudo é no campo quântico. Ou seja, nós estamos
mexendo com a essência energética. Por exemplo, quando falamos do sal do Himalaia, nós estamos mexendo com a essência energética do sal do Himalaia. Portanto, a sua contraparte energética. E nós estamos fazendo isso com a mente. Agora, na física quântica existe uma observação, uma lei, que o objeto observado ele se altera em acordo com o observador. Por exemplo, um pesquisador está observando dois átomos, né, ou dois elétrons. Quando ele faz as equações e conclui, né, o movimento desses elétrons, ele tem um resultado X. Mas se ele for observar, esse resultado se altera. Por quê? Porque o observador, em acordo com sua energia, com sua vontade, com sua ação mental, altera a disposição das partículas. Isso é uma lei, eu posso fazer isso quando eu quiser, como eu quiser, e vai por aí. Então, é por isso que na base da corrente, nós temos essa situação de que a nossa mente altera ou pode gerar um determinado controle sobre a parte energética dos elementos que nós estamos trabalhando. Obviamente, esses elementos, por si só, na sua materialidade, eles já possuem qualidades terapêuticas, né, éticas. Só um minutinho, pessoal, deixa eu... Muito bem. A B vai entrar aqui. Isso, entrou. Maravilha. Seja bem-vinda, dona B. Então, a questão do porquê que a corrente ela é de, como é que eu posso dizer? Ela é quântica e tem uma ação sistêmica. Sistêmica porque ela usa vários recursos. E quântica porque nós temos a possibilidade de interferir, né? Nós somos o observador que estamos interferindo e estamos lidando com as micropartículas, né? Com os átomos, né? Na sua versão energética, né? Na sua versão energética. Por isso que é um campo quântico de ação sistêmica, já que tem essa possibilidade de se utilizar na corrente diversos tipos de recursos, né? Sistêmico, porque usa-se vários tipos de recursos e esses recursos se influenciam mutuamente. Por isso que a gente nunca vai saber, não vou dizer nunca, mas é bem difícil saber até onde pode ir o resultado da corrente por conta dessa ação sistêmica, né? O que acontece quando o sal do Himalaia age junto com o sal puro dos Andes? Nós não sabemos, nós já estudamos eles, vocês vão estudar nas videoaulas, separadamente, tem no livro. Mas nós não sabemos, é uma coisa que é sistêmica, ela pode ter mais decorrências desse movimento do que a gente consegue imaginar. Então, esse campo ele é extremamente importante. Nós dizemos que esse campo é a base, né, ou uma das bases, não só teóricas, como prática, da corrente de restauração integral. Esse campo, ele aonde for o raio de abrangência dele, ele tem atuação. Então, se o terapeuta está aqui, o cliente está ali, formou-se esse campo, nessa área, nessa abrangência, ele atua sobre todos os pontos de vista que você possa imaginar.
E o que é que isso... o que é que alimenta esse campo? Ó, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as questões espirituais, as questões energéticas, as personalidades do passado. O que são essas personalidades? Vocês vão estudar aí, mas rapidamente. Essas personalidades são as personalidades que nós vivemos aí no passado e que ainda não se agregaram no cerne da nossa consciência. É como se elas estivessem gravitando em torno da consciência sem ainda ter sido absorvidas porque ficaram mal resolvidas. Essas personalidades do passado, enfim, toda essa gama de situações é o que gera esse campo. E cliente e terapeuta estão mergulhados, né, nesse campo. Então, tudo isso faz parte desse campo. Ah, é importante lembrar que se terapeuta e cliente estão mergulhados nesse campo, e que esse campo é composto do produto do que cada um está oferecendo ao campo, obviamente os dois se influenciam. O terapeuta influencia o cliente influencia o terapeuta. Esquece essa situação momentaneamente de ser terapeuta e cliente. O Zé está conversando com o Mané, num lugar, na sala dele de estar. Esse campo acontece? Acontece. E o Zé influencia o Mané? Influencia. O Mané influencia o Zé? Influencia. Entendeu? É uma coisa que tem a ver com física, tem a ver com essa abrangência, a capacidade desse campo de abranger o espaço. Espaço é uma palavra que não é adequada, mas, vamos dizer assim, o local ali onde estão duas pessoas. Esse campo, ele está circunscrito ao local que os dois estão? Na verdade, nessa situação que nós estamos falando, sim. Mas vamos dizer que o Zé fosse para Marte, né? E o Miguel ficasse por aqui. E os dois começassem ou a pensar um no outro, ou através de equipamentos, aí pudessem falar um com o outro para estreitar mais as frequências, existiria um campo que influenciaria os dois, entende? Um está aqui, outro está em Marte, influenciaria. Né? Esse campo aconteceria porque ele é de ação mental. Né? De ação mental. Dessa forma, gente, veja como é importante compreender isso. Terapeuta e cliente estão mergulhados no campo. O médico que atende no postinho está mergulhado no campo do cliente. Né? O médico que atende no particular, tal, está mergulhado. Esse campo faz parte da expressão mental, energética, psicológica, espiritual de cada um de nós. Então, se os dois estão mergulhados, um influencia o outro, sim, mas o que se espera dessa influência? Ora, o cliente está indo buscar ajuda, é isso. Se espera, ou se não se espera, mas é natural que o cliente não esteja bem, que ele não esteja em equilíbrio, que ele esteja com dificuldades, né, emocionais, espirituais, fisiológicas, psicológicas. É o que se pode deduzir da ida dele até a clínica. Em contrapartida, o terapeuta teria que ter que papel? Do equilíbrio, né? Teria que ter o papel da harmonia. Eu só faço um adendo, porque, se ficou claro, não pode inverter os papéis, né? Obviamente, o cliente estar numa situação
em que ele vai controlar a sessão e o terapeuta vai ser subjugado na sessão por conta de não estar bem. Então, nós temos o paciente ou o cliente que não está bem e o terapeuta que deve ou deveria estar harmonizado, né? Deveria estar o mais equilibrado possível. Fazemos, obviamente, um adendo dizendo que ele não precisa ser nenhum yogi, né? Ele não precisa ser nenhum santo, nenhum ser perfeito para fazer isso. Mas o equilíbrio, ele decorre da capacidade consciencial que o sujeito tem para se colocar no seu lugar. Porque os desequilíbrios acontecem, entre tantos fatores, porque nós não conseguimos estar onde nós estamos. A nossa mente fica passeando, né, por situações diversas, e isso faz com que nós tenhamos dificuldade de permanecer no aqui e no agora. Ou seja, mente no futuro é ansiedade, mente no passado é depressão. Então, o terapeuta, que é o psicomentor, né, da psicomentoria, ele tem que manter, e espera-se dele essa situação de equilíbrio, porque é ele que vai cuidar do outro. Então, é óbvio que ele deve ser centrado, né? Deve ter um fluxo de ideias que possa ajudar o cliente, né? Então, o terapeuta e o cliente estarão mergulhados nesse campo e o terapeuta tem que ser a referência. Eu falo da minha experiência pessoal. Teve dias, não foi um ou dois, foram alguns dias, que eu estava atendendo o cliente, eu estava mais muito, muito pior que ele. Só que eu mantive a minha frequência. E ele passou por todo o tratamento, passou pela corrente, saiu 10 vezes melhor do que ele chegou, e eu, na verdade, não estava bem. Só que é isso que se espera do terapeuta, não que ele seja, como eu falei, um suprassumo, né? Mas que ele consiga manter a frequência, né? Consiga manter o equilíbrio, para ele poder ajudar o outro. Né? Você imagina o dentista, o cara chega no dentista, vai arrancar um dente, o dentista vê o sangue e começa a passar mal. Pô, quem que é quem aí? Quem que tem que ser tratado e quem está tratando, né? Então, nesse sentido, a situação que nós temos que viver é a situação de estar harmonizado o suficiente, mantendo a frequência. Aí, se eu tiver ruim, a mesma regra, né? Aí, se eu tiver, está insuportável, desliga, desmarca os clientes, né? Não vai atender o cliente pior do que ele está e deixando ele pior do que está. Então, hoje não dá, desmarca os clientes. Agora, na maioria das vezes, a gente não pode desmarcar porque a vida é difícil para todo mundo, né? Se a vida é difícil para todo mundo, obviamente vão existir vários dias que nós não vamos estar bem, mas vamos ter que trabalhar, vamos ter que atender do mesmo jeito, né? Ah, bom, nós vamos encontrar essas situações, né, ligadas com o campo, e o campo ele tem uma função, entre tantas funções, ele tem uma função muito importante no trabalho, que é o campo passa a ser vamos dizer assim, a base onde se ligam os links do inconsciente. Vamos falar o que é isso para ficar mais fácil, né? Para vocês terem uma ideia, quando o sujeito está envolvido nesse campo, cada um, como eu falei, está levando o que tem para esse campo. É muito natural você começar a fazer a psicomentoria e, de repente, você começar a passar mal, não no sentido, né, exagerado da palavra, ou seja, sentir peso. Por quê? Ambos estão mergulhados no mesmo campo
E o terapeuta pode sentir, e é até natural que sinta a energia do seu cliente, ou o mal-estar que ele está, ou talvez uma companhia espiritual. Isso acontece, né? Acontece muito. Qual é a diferença da técnica para as outras técnicas? Porque acontece também com as outras técnicas, né? A mulher vai fazer acupuntura e o sujeito está acompanhado espiritualmente, ela vai sentir, né? Vai fazer uma massagem e a pessoa está com uma energia muito densa, a terapeuta pode puxar a energia? Sim, pode. A questão é que o diferencial é exatamente esse. Quando termina a psicomentoria e o cliente vai para a máquina, você aplica a corrente, os dois se esvaziam. Porque eu vou dizer a verdade, o jeito que está pesado a coisa, se o terapeuta não tiver algo que vai ajudando ele a se desfazer dessa energia, ele não dá conta. Chega uma hora que ele não dá conta. Entra um cliente pesado, 2 pesados, 3 pesados, aí ele fica realmente enroscado na situação. Então, terminou a sessão, passa para a corrente de restauração integral e, a partir daí, os dois são drenados, né? Daí um outro motivo, que nós até vamos comentar, porque é importante também para o psicoterapeuta, né, que faz a psicomentoria, como é importante a corrente para ele também. Porque, por uma lei normal de afinidade, os conteúdos do cliente que se ressaltam também têm a ver com conteúdos que o próprio terapeuta carrega. E quando isso acontece, se elenca esses conteúdos do cliente, mas também do terapeuta, até onde é possível, naturalmente. Então, quando se faz a drenagem, também eu, terapeuta, estou passando por um tratamento. Qual a vantagem? O cliente vem uma vez por semana. Você, digamos que trata 6 dias por semana, de cedo até à noite. Cada corrente dessa, você está se esvaziando um pouco dos seus próprios pesos. Então, é óbvio que isso é um grande negócio também. Então, nós falávamos que é natural sentir peso e tal, tal. Quando o cliente começa a trazer as questões que geram os conflitos, né, o mal-estar, aquilo que ele esteja passando, quando ele começa a trazer isso, ele mentaliza às vezes, né, ele tem claro o que é, por exemplo, um distúrbio de infância, sei lá, sofreu um abuso na adolescência, seja lá o que for. Quando ela fala daquilo, a mente busca a memória no inconsciente. Dessa ligação da mente com a memória, surge um link. Esse link fica ligado no campo. Ok? Então, eu sofri um problema assim, assim, tal, um acidente, passei mal, papapá. Quando eu mentalizei isso, o link se formou daquela memória com o campo. E tudo que for falado, razão pela qual nós não podemos fazer que nem um jogo de baralho, né? Falar 1 milhão de coisas numa sessão, porque aí você não tem profundidade. Então, é importante trabalhar coisas. Por exemplo, eu trabalho assim. A pessoa pode trazer uma coisa, um fato, uma situação que está pesando muito, que seja mais relevante, tal, desse momento do passado, e pode trazer algumas questões que ela viveu durante a semana. Então, você tem um duplo resultado, né? Um aprofundamento maior naquilo que você vai trabalhar mais detidamente, e as coisas que a incomodaram durante a semana. Essas coisas estão ligadas no campo. É tão interessante isso, gente, é tão verdade,
vocês vão perceber isso, alguns já são terapeutas, devem ter percebido. Por exemplo, você começa a fazer o tratamento com a pessoa, vai fazendo e tal, tal, aí dá uma certa, não sei, talvez uma certa fugida do tema, aí ela começa a falar assim, tipo, então, aquela minha irmã, não sei o quê, PPP, PPP, e vai na irmã. E a irmã tem um filho que é sobrinho dela, e vai no sobrinho. Você vai perceber que o campo pesa, porque ela está trazendo outros alvos de outro lugar para o campo. E aí você vai perceber que o campo, eu sinto perfeitamente. Conversando com a pessoa, já durante a psicomentoria, ela já se esvazia um pouco, só que aí ela puxa um gancho para alguma coisa, aí vem aquela energia pesada. Porque está focando, o campo está sendo influenciado por outra energia. Que não nós não podemos dizer que você vai impedir, não é isso. Mas é importante manter o cliente no motivo que o trouxe ali, dentro de todas as variações que dizem respeito. Porque tudo que fugir disso vai virar peso no campo. E aí o resultado acontece, mas há sempre uma perda, né? Se espalhar muitas cartas do baralho, depois você não sabe qual carta é qual, né? Então, dessa experiência, né, que a gente acabou de falar, nós tiramos essa verdade que, ao falar e ao tocar a memória mentalmente, da memória sai um link que se liga no campo. Mas como é que é essa memória? Memória é simples. Você dá um significado para alguma coisa, seja o que for o significado que você deu na época que foi. Esse significado vai ficar registrado no seu inconsciente em forma de uma energia, que nós chamamos de matriz psíquica. É como se fosse gravar um CD, um pendrive, né? Então, ele tem uma forma de ser codificado, de ser registrado. Dessa forma, em mim, né, vou registrar aquele significado em forma de uma energia. Quando eu toco aquele significado com a mente, eu crio o vínculo, né, para que seja drenada as energias residuais que envolvem aquela memória. Então, o link ele passa a acontecer, né, a partir do mergulho no campo quântico, né, no campo mento-eletromagnético, e a partir do momento que a própria consciência vai buscando essas memórias e vai tendo a experiência, né, mental com essas memórias. Aí formam-se os links, eles são formações psicoenergéticas, né? Eles é como se fosse assim um monte de fios, para ficar mais, né, mais claro ainda. Como se fossem pequenos filamentos, né, que ligassem aquela energia codificada daquela memória ao campo. E aí tem de tudo, né? A partir daí vão existir várias estruturas, né, que vão influenciar nessa questão, né, que diz respeito ao campo. A importância do campo, então, acho que já ficou claro que é automático, né? E os links também são estimulados a partir dessa vivência. E aí, quando a pessoa faz esse mergulho, ela consegue gerar o link a partir da própria consciência que ela tem daquilo. Mas aí se pergunta, mas ela não tem consciência. Pode ser, ué, ela sofreu um acidente quando era bebê, registrou um trauma e ela não tem consciência que ela passou. Como é que faz para lidar com isso? Aí é uma boa sacada. Todas as nossas memórias, quando elas são acionadas, elas geram sentimentos e emoções.
em nós. Por isso que talvez, né, um exemplo, né, a pessoa nunca foi na França. Aí ela foi em Paris e, de repente, ela passa em frente a uma perfumaria cuja uma das notas de perfume que está ali relevante sensibiliza a pessoa. E, a partir daquele momento, ela entra em depressão. Entra em depressão, ninguém sabe por quê, vai tratar, um exemplo, ok? Bom, qual foi a história dela? Há 100 anos atrás, a perfumaria já existia essa fragrância, e ela foi assassinada por um sujeito que usava essa fragrância. Óbvio que ela não tem consciência nenhuma disso, né? Só que quando ela sentiu o cheiro, o sentimento e as emoções do assassinato, veio, pronto, já caiu em depressão. Com isso, eu quero dizer que nós podemos não ter clareza mental, né, consciente, sobre algumas coisas, mas nós teremos quase sempre sentimentos e emoções que dizem respeito a essas memórias inconscientes. Então, qual é a pegada aí? Ora, a pessoa deve falar do que sente. Então, não só do que ela sabe. Aconteceu tal coisa tal dia. Mas ela tem que falar do que ela sente. Inclusive, se o que ela sente gera emoções, tipo calafrio, medo, palpitação, sudorese, diarreia, né? Ela coloca tudo isso. Quando ela faz isso, apesar de ser inconsciente, o link também se forma. Ok? Então, no primeiro caso, ela tem consciência, toca no assunto, forma-se o link. No segundo caso, ela não tem consciência, fala das emoções, dos sentimentos, forma-se o link. Porque tudo isso aí é processo mental. A mente é que está sentimento, que está emoção, que está pensamento, que está criatividade e tudo. Então, essa é uma sacada legal para a formação, né, desses links. Então, ele forma de uma maneira subjetiva, né? A pessoa fala dos sentimentos, né? E isso facilita muito a ação terapêutica, quando ela não tem consciência. Por exemplo, pessoas que caem em depressão do nada, sim, do nada no sentido consciente. Essas pessoas, se elas forem levadas à terapia, no caso da técnica, e pedir para que ela vá trazendo devagar que tipo de pensamentos acomete, que tipo de sentimentos está perturbando, tal, vai atingir o mesmo resultado. E tem até uma situação que é legal, eu sempre pergunto para os clientes: você dorme bem ou não dorme, e você tem sonhos? Aí a pessoa, não lembro, tal. Aí você tenta criar um clima para ela se abrir para isso. Aí ela vai dizer, talvez, eu tenho sonhos, tem um sonho que se repete, ou essa semana teve um sonho assim, assim, assado. Por quê? O inconsciente fala com o consciente através de imagens. Então, ele cria, por exemplo, histórias. Já percebeu que tem um monte de sonho que é muito louco, né? Você está num avião, daqui a pouco você está nadando no mar, não sei o quê, PPP. O inconsciente, ele manda recados, vamos dizer assim, para o consciente através de imagens, forma histórias, né? E coisas assim. Então, quando a pessoa sonha com alguma coisa, existe ali algum conteúdo. Desse fato dela narrar o sonho, também cria o link com o conteúdo que ela que está lá no inconsciente, gerando pressão e querendo aparecer para o consciente. Entendeu? Então, existe a possibilidade consciente de falar, eu sofri tal coisa, existe a possibilidade de eu dizer, sinto isso, sinto aquilo, tem tais emoções e tal.
Existe outra possibilidade, que é a questão do sonho, tanto que Jung e Freud pesquisaram profundamente os sonhos. A tentativa deles era de interpretar os sonhos. É possível, mas eu acho não. Na prática, é muito difícil, né? Eles faziam interpretações, claro que conseguiam, né? Mas nós não temos essa preocupação. Nós só precisamos que a pessoa narre o sonho. Eu não preciso saber nem o que significa. Então, eu não vou adivinhar sonho de ninguém. Tá? Esquece isso. Eu posso até ter uma visão e uma intuição? Posso até falar. Mas eu quero dizer que o processo se deflagra mesmo sem saber o significado daquilo. Ok? Por exemplo, num lugar está saindo fumaça, né? Como a gente dizia, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Eu já vi a fumaça, já vi a fumaça. Eu não preciso lá ver o fogo, já vi. Mais ou menos isso. Quando o sonho aparece, ele está anunciando alguma coisa que está no inconsciente querendo se mostrar, se fazer ver, né? Ah, então, nós temos essas situações, aí sobra uma situação que é a seguinte: como é que é isso? E é, aqueles que você não tem o recurso da consciência dele sobre o problema, você não tem o recurso dos sentimentos e emoções, ele não sabe, ou não consegue acessar, você não tem o recurso dos sonhos. Bom, aí nós temos que ir para o máximo aproveitamento possível, que são as próprias leis do universo, né? As próprias leis do universo, elas têm uma intenção que é divina, que é empurrar o sujeito para os níveis superiores da vida. Então, a própria ação dessas leis vai disponibilizar o recurso possível para que esse processo se deflagre. Então, é quando nós perdemos todo tipo de controle que poderíamos ter, como participantes do processo, e aí as próprias leis universais vão fazer as conexões, porque é um impositivo da lei. Ou seja, se você entende o processo, você chega no propósito. Se você se você se habilita a viver o processo, você vai chegar no propósito. Ora, a pessoa não saiu da casa dela? Saiu. A pessoa não está pagando uma terapia? Tá. Você não está ali como terapeuta? Quer dizer, tudo aí está assinalando para o progresso. Está faltando uma ferramenta? De alguma maneira, as leis universais vão proporcionar essa ferramenta. Como vocês sabem aí, por exemplo, o sujeito tinha que morrer de, sei lá, de um tal jeito. E ele morre de um tal jeito. Poxa, mas será que alguém foi lá matar ele? Não, as leis universais fazem isso. Ok? Agora nós vamos passar, gente, os assuntos são meio puxados, nós vamos passar para o próximo, e vou tentar ser mais rápido. Vou resumir o próximo, porque não é complicado. O que é o próximo? São as vinculações, ou seja, quando você é terapeuta e está mergulhado no campo, okay, pode existir uma vinculação afetiva entre cliente e terapeuta. Ela é até natural. O que não é natural é quando nós perdemos o controle sobre ela. Então, o cliente vai chegar também carente, sofrido, tal, tal, tal. E aí, de repente, você vai oferecer para ele o aconchego, né? Vai oferecer as condições dele se sentir seguro, tal. E isso pode evoluir para uma vinculação afetiva. E isso é muito natural. Então, o terapeuta ele tem que ter consciência disso para ele começar a trabalhar com isso.
né? Trabalhar com essa informação de que isso é possível e pode realmente acontecer, e digo que acontece muito. Como é que funciona isso? Ah, como é que nós vamos lidar com essa situação? Bom, um relacionamento, uma situação como essa, pode terminar em algo danoso, que seria um relacionamento afetivo. O relacionamento, na questão em que os dois estão vivendo, é responsabilidade dos dois, que os dois estão vivendo. Mas a responsabilidade terapêutica é do terapeuta, porque é ele que deve dirigir o processo. Então, quais são os motivos que levam a isso? O primeiro, está claro, é a carência afetiva, né? O primeiro são fatores naturais, né, gente? Vamos lembrar que todos nós somos extremamente carentes, né? Nós somos essencialmente, eu diria até que visceralmente carentes, por muitos motivos, né? Muitos motivos ligados à nossa história. Como nós somos, o que o carente quer? Quer ser atendido. O grande problema é que o semelhante atrai semelhante, né? Quando o carente quer ser atendido e ele vai à busca dessa situação de ser atendido, ele vai achar outro carente. Semelhança de vibração. Então, eu preciso lembrar que a própria carência em si, que está ligada a um sentimento de rejeição, né? Um sentimento que a pessoa tem de rejeição, aí gera essa carência que é a busca de ser aceito, de ser amado, né? de ser visível para outra pessoa. Todos nós temos isso. A diferir aí da intensidade da consciência que temos disso. Então, essa própria rejeição, ela é impulsionadora dessa carência afetiva. E gera um movimento de busca, porque isso é uma dor, essa carência é uma dor. O que a gente quer quando tem uma dor? A gente quer sanar a dor, né? Quer sanar a dor. E aí, obviamente, isso é algo que pode acontecer na relação terapêutica. Então, o primeiro motivo é a própria carência. Vou falar de mais três, mais dois, mais três, só que todos eles estão ligados à carência, de algum jeito. Tá? Bom, o segundo motivo que leva a ter essa vinculação, ou criar essa vinculação afetiva, é a similitude de frequência. Ou seja, as duas pessoas estarem vivendo uma mesma frequência. Seja o que for, por exemplo, pessoas que gostam das mesmas coisas, né, que falam as mesmas coisas, né, que pensam coisas parecidas, isso pode gerar uma conexão, similitude de frequência. E depois dessa conexão, se não tiver a responsabilidade terapêutica, ela pode evoluir para um sentimento afetivo um pouco mais, vamos dizer, mais acalorado, né? Um outro motivo são as conexões do passado. Por que conexões do passado? Gente, vocês já pararam para pensar uma coisa? Quantas encarnações nós já tivemos? Centenas. Tá. Se segue disso que, tendo centenas de encarnações, nós tivemos milhares de relacionamentos. Desses relacionamentos, encurtando, afunilando, muitos foram relacionamentos profundos, né? De paixão, de amor, de entrega, pá, pá, pá. Isso falando só do lado bom do relacionamento, bom assim, né? Menos mal. Se segue daí que você pode receber no seu consultório
uma, duas, três, 10, 20 pessoas dessas, sei lá quantas. Lembra que tem uma lei que nos liga, que é a lei de atração ou repulsão de fluidos. Atração quando tem uma vinculação qualquer. Então, é muito natural que eu possa receber aonde for, na minha empresa, no meu centro espírita, no meu consultório, onde for, eu atrair para mim pessoas que já fizeram parte do meu convívio afetivo. E quando essa pessoa entrar no seu consultório, imediatamente você vai sentir uma coisa diferente. Essa coisa diferente não quer dizer que você vai se apaixonar pela pessoa, mas quer dizer que ela vai ter uma certa anuência sobre o seu sentimento e você sobre ela. Pode ser afetivo no sentido de romance, amor, pode, mas pode ser, por exemplo, um sujeito que foi seu irmão. Vocês têm um afeto diferente, um afeto fundamentado nessa questão familiar. Né? Um grande amigo, né? Um grande amigo que você tinha no passado. Enfim, tem vários tipos de possibilidades. Então, a gente precisa trabalhar com a informação de que essas pessoas podem chegar ao nosso consultório. E aí vamos estar mergulhados no mesmo campo, né? E trocando frequências similares, mas frequências não de gosto, de intenção, frequências porque vivemos experiências no passado. Então, isso também pode gerar a vinculação afetiva. E a quarta delas é obsessão espiritual. Acontece muito. Né? Espíritos inimigos teus, ou do cliente, ou dos dois, começam a levar ideias, né, para a cabeça de um, cabeça de outro, e tal, tal. E digamos que tem aí uma vinculação afetiva já anterior, ou simplesmente tem a mesma frequência em uma faixa de, sei lá, paixão, sensualidade, afeto, seja o que for, e aí esses espíritos vão manipular os dois para que eles possam iniciar ali uma relação afetiva amorosa que, obviamente, vai pôr abaixo o trabalho terapêutico, né? Porque você vai sair de uma posição e vai para outra posição. Então, isso seria uma grande perda para o trabalho terapêutico. Né? Dessa forma, nós temos essas quatro possibilidades? Temos, mas em todas elas, minha opinião, tem carência afetiva, e, para mim, não posso dizer em todas, mas é muito natural que tenha também influenciação espiritual em todas elas. Porque inimigos espirituais todos nós temos. E eles ficam olhando para ver onde é que pode achar um buraquinho para eles colocar ali o pé para a gente bater a canela. Ah, mas será que é assim? Ó, ontem eu assisti um vídeo de Divaldo Pereira Franco, quando ainda ele era jovem. Ele conseguiu um emprego, a família muito pobre, e aí ele conseguiu um emprego para ajudar a família. Passou lá poucos dias, sei lá, 13 dias, o patrão lá, o sujeito que era responsável, falou: olha, nós estamos fazendo cortes e vamos cortar os mais novos primeiro. É você e a fulano, então, a partir de amanhã você não vem mais. E aí um obsessor falando na cabeça dele, tá vendo? Esse mundo aqui não vai, você precisando de dinheiro, passando fome, sua família, você querendo ajudar, esquece disso, acaba com essa vida, que não sei o quê. Pois ele foi, Divaldo. Foi, subiu lá o elevador Lacerda, chegou até no local lá que ele ia se jogar, ele ia se jogar. O que aconteceu? Uma irmã dele havia se suicidado há uns 13 anos ou 20 anos atrás. Aí a irmã dele apareceu na frente dele, toda descabelada, que era a situação que ela se encontrava no mundo espiritual, e falou para ele: você é louco, olha o jeito que eu estou, não vai fazer isso tal. Ele desmaiou. Foi acordar no hospital e aí a coisa continuou. Ora, Divaldo é um sujeito que tem um pedigree, não é? Pois é.
sob influência espiritual, ele quase se suicidou. Então, a gente precisa contar com isso, e não é o desejável, mas todos nós estamos expostos a isso. Então, essas duas colocações sobre o campo e os vínculos e a vinculação afetiva, nós fechamos hoje essa abordagem, ok? E agora eu fico aberto aí para perguntas. Por exemplo, Adalberto, no caso da psicologia, o código de ética orienta que a gente encaminhe esse cliente para outro profissional. Aqui, no caso, seria isso também? Ou não? É trabalhar essa questão com o cliente? O ideal seria trabalhar, porque nós estamos falando de coisas mais profundas do que só a ética, né? Nesse caso, é o código de ética. Por que mais profunda? E por que esse paciente veio para a minha clínica? Nós já olhamos a coisa no sentido da evolução do ser. Se ele veio, tem um motivo. Se esse motivo está me desestabilizando, ele está querendo me mostrar alguma coisa, porque a terapia não é só dele, é minha também, como terapeuta, né? Não dou conta, vai virar bagunça. Então, faz o que você falou, que aí é enviar para um outro profissional. Mas não, está dando, vamos, tal, você está enxergando o processo, está entendendo, porque você tem que entender os seus próprios sentimentos. Por que eu sinto aquilo? Porque o trabalho, como eu disse, não é só do outro, é meu. O trabalho dele, eu tenho a ver com o trabalho dele. Mas eu, como terapeuta, tenho a ver com o meu trabalho também, né? Então, às vezes é uma oportunidade que o universo proporcionou de você estar diante de uma pessoa que vai mexer com coisas dentro de você que nega, entendeu? Que você está fugindo, né? Então, não. É possível? Não. Tô na beira do precipício. Então, não. Então, deixa, porque o universo vai trazer mais pessoas para você trabalhar mais para frente. Então, esse, né, se isola da situação. E lá na questão, no anterior, né? É, quando eu estou aplicando a corrente, eu estou usando o poder da intenção, né? Que nem a hora que Sim. eu estou. E quando você fala, eu estou me tratando também, na hora eu também estou intencionando que aquilo que está passando pelo cliente está passando por mim também, ou eu não preciso intencionar Não, não precisa. a, a... Ah, tá. Não A precisa. equipe toda faz Não, isso mas isso é física quântica, lembra? O observador altera o significado do objeto observado. Quem é observador? Você também é observador, entendeu? Então, quando você está no campo, se elencam as coisas que diz respeito à pessoa. Mas aí eu afirmei assim, a pessoa é um espelho. Aquilo que se elenca nela, também em você se elenca. Ah, tá. É Entendi. automático. Sim. Mais alguém? Alguma pergunta? Janta é só depois das 9h30. Eita, povo porreta. Aproveita, gente. Ficou dúvida sobre alguma coisa do campo? Senão eu vou falar o que eu fiz semana passada, nós vamos falar de mais uma frequência ligada às emoções. Tá? Eu falei que eu ia falar uma a cada encontro. Pode falar, Dolores. Ô, Adalberto, porque a hora que você abre a corrente, você também não está só você e o cliente. Sim, sim. Claro. Tem toda uma equipe Sim, sim. espiritual junto. Onde que Isso. fica a parte dos auxiliadores espirituais aí nessa intencionar, sendo que também já foi evocado para auxiliar? Você tem que pensar no tratamento como um todo, né? Ele é um todo. Tudo influencia em tudo. Os espíritos que fazem parte do trabalho,
eles são especialistas naquilo que eles fazem. Cada um tem uma função, né? Como eu disse, vai desde extraterrestres até elementais, né, que fazem parte. Obviamente, pelo menos eu me coloco assim, o limite que nós temos de compreensão passado para a frequência espiritual, estelar, pelo menos a minha é pequena. Eu sei que o que acontece, né, teoricamente e tal, mas eu sei que é muito pequeno o que a gente consegue absorver. Por exemplo, equipamentos. Uma vez eu levei um médium lá de Rio Preto, um senhor de idade, tal, tinha uma mediunidade fantástica, ele deitou na maca, acabou e ficou maravilhado, maravilhado. Ele trabalhava junto com o Chico. Para que ela falou, Alberto, aqui passou uma máquina, assim, parecia uma máquina de ressonância sobre a maca, sabe? Uma máquina de ressonância. Isso ele viu lá. Agora eu te pergunto, o que tem mais? Muito mais, né? Tem muito mais. E isso eu não consigo dar conta de dar um testemunho, né? Assim, é tudo intuitivo, eu consigo perceber que tem e tal. Então, nós formamos um grupo, né, que a equipe Regenera Psi, e nós fazemos parte delas como elementos encarnados. Tudo vai ajudar a alterar o resultado positivamente. Se nós estamos numa faixa de pensamento, é óbvio que esses espíritos têm que estar dessa faixa para cima. Né? Não teria lógica eles estarem, né, em situação menos avantajada que a nossa. Então, óbvio, isso tudo vai se somar. Né? Aí vem o lado, por exemplo, de que os arcturianos, eles trabalham com os cristais de alta frequência, que ajuda a descristalizar os conteúdos, porque a memória é energia, e energia se cristaliza dependendo de como está a função mental do sujeito. Então, os cristais arcturianos de alta frequência emitem frequências que ajudam a descristalizar essas energias. Isso nós não temos condição de, entendeu? De avaliar. Eu sei que sim, acompanho, mas nós não temos condição de avaliar. Eu falo no momento da corrente que eles nos treinam para que nós sejamos capazes de fazer a corrente sozinhos, se precisássemos. Então, quem treinar mentalmente, que é esse caminho aqui que eu estou, né, indicando para vocês, vai fazer a corrente mesmo que esteja sozinho, hipoteticamente. Por quê? Porque a mediunidade agora, gente, é mediunidade de parceria, compartilhamento e comprometimento. Então, os espíritos fazem. Não, claro que fazem. Mas isso não é parceria, essa mediunidade. Então, nós temos que desenvolver esses valores, porque nós fazemos parte do próprio tratamento, como eu disse. Então, nós temos que desenvolver esses valores dentro do mental, do energético, do psicológico, para que, se um momento, hipoteticamente, não tivesse nenhum espírito, eu faço. Eu dou conta de fazer, porque é a minha mente agindo sobre a energia. Isso é física, não precisa de um espírito fazer isso. Agora, nós temos toda essa ajuda que eles oferecem. Beleza? Tá. Eu vou falar aqui de um... Roberto, Oi? tá um calor danado, tá com o ventilador ligado. Põe um ar nessa casa, senhor. Eu fui buscar o colírio, porque meus olhos estavam ressecando, e eu perdi o quarto vinculação afetiva, que é. Você poderia repetir para mim? É espiritual. Espiritual? É Tá obsessão, né? Alguma influenciação espiritual. Ok. Beleza? Okay. Obrigada. Oi. Obrigada. De nada. Deixa eu só pôr aqui onde... hoje nós vamos falar sobre a frequência 30. Lembra que a primeira que nós colocamos é a 20, né? É a a mais baixa frequência é a 20, que é a frequência da vergonha.
Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu vi isso, fiquei surpreso. E a gente, né, conhece tanta coisa, tantos vícios, tanta coisa, mas é interessante a vergonha. Eu fiquei pensando, a vergonha é um momento, aliás, é uma condição em que você não aceita você. Você não se valoriza, você não se acha digno. E não tem nada pior do que o próprio julgamento. Porque se alguém fala para você assim, ah, você não é nada, você não sabe nada, você é ignorante, tal, tal, ela falando, se você não acredita naquilo, não acha que é aquilo, aquilo vem de fora. Mas quando eu tenho vergonha, isso vem de dentro, é eu comigo. É por isso que a frequência é tão baixa, né? Aí na frequência 30, ah, é a culpa. Isso concordo perfeitamente. Eu até achava, né, que a culpa era superior à vergonha. Mas a culpa, gente, é um estado um pouquinho mais elevado do que a vergonha, mas também é algo que tira a paz da pessoa e que joga a pessoa numa situação deprimente, né? O culpado, ele tem sinais, né? Ele tem sinais que ele traduz através do seu comportamento. O que é a culpa? A culpa é quando nós, de alguma maneira, agredimos a lei universal. Quando nós agredimos a lei universal e passamos a ter consciência dessa energia pesada que nós mobilizamos a desfavor de nós mesmos, nós passamos a sentir a culpa. Então, aí nós estamos sentindo a culpa porque nós estamos indo contra os códigos universais da vida. Tipo assim, né? Eu estou peitando Deus. Mais ou menos assim. Eu estou peitando Deus. Para mim não tem nada, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu que mando, controlo tudo e tá, tá, tá. E aí vou fazendo coisas que faz mal às vezes para mim, com certeza que faz mal, muito mal para outras pessoas. Então, a culpa tem sintomas. Por exemplo, a pessoa aceita ser humilhada sem nenhum tipo de reação. É culpa, sintoma de culpa. Eu não estou falando, gente, ser humilde. Ser humilde não é culpa, né? Ser humilhada, né? Situações vexatórias, fisicamente, verbalmente, psicologicamente, e a pessoa não acha energia em si para sair daquilo. Isso é um sintoma de culpa. Outra coisa, a pessoa quer carregar todos os pesos de todo mundo. Quer carregar todos os pesos de todo mundo. Sintomas de culpa. Outra coisa, a pessoa quer carregar mais peso do que dá conta de carregar. Isso. E a pessoa se acha responsável por tudo. Ah, tal coisa, ah, mas se eu tivesse feito de tal jeito, e tal coisa, ai meu Deus, será que foi culpa minha? E ppp. Então, ela se culpabiliza por tudo. Estou dando algumas ideias, né? Mas é mais ou menos por aí. O culpado, ele carrega esse estigma, né? De sempre viver essa experiência pesada. A vida para o culpado é uma experiência muito pesada, né? Ele, principalmente, gente, isso foi a culpa. Tem duas coisas que nós vamos ver aí. A culpa é a primeira. A culpa e o medo tem sido a maior estratégia das trevas para manter aprisionadas consciências. Culpa e o medo.
Então, a culpa é um deles. E atuando exageradamente dentro da religião. Então, os postulados religiosos, né, hoje, melhorou um pouco? Melhorou, mas já foi pior do que é e hoje é ruim ainda. Manipulação das pessoas a partir da culpa. Né? Manipulação das pessoas a partir da culpa. Então, aí a pessoa cede, né? Oh, se você não me der o dízimo, você vai para o inferno. Vou dar. Né? Então, não. Ah, se eu não fizer tal coisa, Deus não gosta. A gente era pequena, as mães falavam isso, né? Que elas foram ensinadas assim também. Se eu não fizer isso, Deus não vai te perdoar. Tua vida não vai para frente, porque não sei o quê, não sei o quê. Tudo é culpa, tudo isso é culpa, manipulação. Então, a culpa realmente é pesada e ela é muito assinalada pelo fator religioso. É onde a maior manipulação. Entendeu? Tem até uma oração, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Essa aí. Já revela muito, já, hein? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Então, é um cabresto fantástico, né? E aí as trevas mantêm as consciências presas em bolsões e regiões de sofrimento, porque trabalham essa culpa. E essas pessoas, né, ou nós mesmo, quando passamos lá, ou se formos passar lá, não sei, nós também temos essa mesma semente plantada em nós, né? Toda a dificuldade possível. Muito bem, gente. Então, agora nós vamos fazer nossa corrente. Nós já estamos em cima do horário. Sob permissão e proteção superior, nós damos início a mais uma corrente de restauração integral. Tirando as energias em alta velocidade e frequência sentido horário, girando e sugando para o portal de limpeza todas as energias deletérias. Pedimos o sal puro dos Andes entrando na corrente e girando ao longo do corpo, retirando morbos, miasmas e cristalizações psíquicas, aterrando. Pedimos o sal rosa mineral do Himalaia, passando pelas células do corpo, passando pelos órgãos, chakras, pontos de força, nódulos, campo áurico e mental, girando, sugando, limpando e aterrando. Pedimos que passe pela corrente todos os conteúdos psicoespirituais de superfície ligados a esta frequência. Cortando os vínculos e passando, encaminhando, passando. Rompendo os aglomerados psíquicos. Amálgama persona. Personalidades dissociadas. Traumas arquivados, rompendo e passando, encaminhando. Raízes conflitivas, matrizes energéticas e psíquicas, ambiente psíquico drenando,
rompendo os aglomerados espirituais e suas egrégoras. Areias monazíticas entrando na corrente, girando, desintegrando todas as energias negativas, desintegrando. Cristais pulverizados, restaurando os padrões. Pedimos o pó da argila e do saibo, retirando energias telúricas descompensadas e aterrando. Águas magnetizadas da natureza, entrando na corrente, lavando o corpo, mente, ambiente, lavando e escorrendo. Ervas da natureza e a erva doce, camomila, melissa, cidreira e mel. Relaxando, relaxando. E o néctar e o pólen das flores, sutilizando as energias essenciais. Sutilizando. Revestindo paredes, teto e chão com energia dourada. Preenchendo com a energia azul, violeta, verde, rosa, prata e laranja. Fechando os portais, fechando a frequência. Prontinho. Graças a Deus. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Tudo. Foi Sim. boa a corrente, viu? Foi boa, não foi muito pesado, não. Mas Obrigada. bastante. Viu? Obrigada. Então, fica com Deus. Boa noite a todos. Amém, que com você também. Ó, gente, toda terça-feira eu estou fazendo live sobre coisas que diz respeito a terapeutas ou quem quer ser terapeuta. Toda terça-feira, meu canal do YouTube e sai pelo Instagram também. Só entrar no meu site www.adalbertogodoy.com. Lá tem todas as redes sociais, tá? Mas eu estou mandando para todo mundo aí também. Bom? Tá, obrigada. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.